paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Lucas capítulo 13. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vô-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vô-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Foi um acidente. A torre de Siloé desabou, matando 18 pessoas. No caso, houve uma confusão entre os romanos e os galileus, e o sangue dos galileus foi misturado com os sacrifícios. Mas e o caso? O caso é que todos eram pecadores. Não vou dizer pecadores, mas imperfeitos, cada um na sua imperfeição. Não que esses sejam mais imperfeitos do que nós. Às vezes nós somos mais imperfeitos do que eles. Então, não podemos julgar. Mas Jesus fala: vocês que sabem que estão errando, se continuar errando, olha, vocês vão ter um prejuízo da mesma forma ou parecido. Então, nós temos que arrepender dos nossos erros, abandonar os nossos erros e seguir os mandamentos de Jesus. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. É o caso do obreiro na igreja. Você dá um serviço para o obreiro. Se ele se desempenhar bem, aquele serviço é dele. Do contrário, você manda ele fazer outra coisa e fica observando se na outra coisa ele se desempenha melhor. Mas ele já fez isso, não foi bem, fez aquilo, não foi bem, fez aquele outro, não foi bem. Em primeiro lugar, você vai instruir, você vai adubar a terra, você vai colocar estrume para a planta se fortalecer. É a instrução que você vai dar para ele. E aí, no caso, você vai dar o serviço. Se ele se desempenhar, é aquilo. Se não, você passa para fazer outra coisa. Se outra coisa não vai, outra coisa não vai, então você senta e fica quietinho. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. É o caso. Remendo novo em pano velho. Não vai dar certo. Jesus agora está trazendo coisas novas. Olha, vocês fazem o que no sábado? Já expliquei lá atrás. Ah, eu vou comer. Então eu não posso comer porque eu não posso pegar o garfo, levar a minha boca porque é trabalho. E trabalho no sábado eu não faço. Então você fica sem comer, você morre de fome, você morre de sede. Entendeu? Quantas imbecilidades. E outra, Jesus não é ele para o sábado é para ele. Então ele faz o que ele quer, ele é o Senhor do sábado. E dizia:
Aqui é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. A mostarda é a menor de todas as hortaliças, é uma semente pequena, mas depois que cresce, é a maior de todas. A semente é menor de todas, mas quando a mostarda cresce, é a maior de todas as hortaliças. Não é aquela árvore gigantesca, não, é um pezinho, por exemplo, o almeirão, vai, ele tem essa altura. A hortaliça vai ter essa altura aqui, é um pouquinho maior. Isso que ele quer dizer. Ele começa pequeno, mas você vai esparramando, você vai falando, você vai divulgando, ele se torna grande, gigantesco. É isso que Jesus quer dizer. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. O que ele está dizendo? É tempo de arrependimento. Não, eu não faço mais isso. Qual é a porta estreita? Eu tenho um convite, eu vou para um churrasco hoje à noite. Eu tenho um outro convite, eu vou para a igreja hoje à noite. O que eu faço? A porta é estreita, eu vou deixar o churrasco, eu vou para a igreja. Se o churrasco se estender até de madrugada, olha, eu vou para a igreja fazer minhas orações, aí depois eu passo na sua casa para a gente conversar, comer um churrasquinho, tomar um refrigerante. Isso não é pecado. Mas em primeiro lugar, o reino de Deus. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. O que Jesus está dizendo? Vocês não se arrependeram. Quantas vezes lá no deserto Jesus chamou, Jesus operou milagres, um monte de coisa Jesus fez. Se apegaram? Não. Simplesmente esqueceram de Jesus. Jesus envia os profetas e os profetas são apedrejados, maltratados, mortos. E Jesus fala: eu queria muito reunir vocês como a galinha reúne os pintinhos. Vocês fizeram isso? Não. Mas naquele dia vocês reconhecerão que eu sou Deus, e todo joelho se dobrará e vocês bendirão o meu nome. Capítulo 14. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram.
e tomando-o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Então, ou seja, você tem que fazer alguma coisa no sábado, é um pequeno trabalho, você tem que fazer, acabou, não importa se é sábado. Era isso que Jesus batia em cima dos fariseus. Hidrópico é aquela pessoa que tem eliminação de cera por uma das partes do corpo. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo o convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, quando você fizer alguma coisa, mínima que seja para alguém, escolha direitinho. Ah, mas aquela pessoa não pode me dar nada em troca. É ela que você tem que abençoar. Porque às vezes a tua bênção não está aqui na terra, mas sim lá no reino celeste. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. É quando você fala de Jesus, é o Filho de Deus, é o Salvador, ele morreu na cruz para apagar os nossos pecados. Você aceita? Não. Então, vamos para quem? Para os humildes, para os ignorantes, para os menos afortunados. Porque as pessoas que dizem ter consciência, não têm. As pessoas que dizem ter conhecimento, não têm. Então, vamos para aquelas pessoas que você olha, não dá um centavo para ele. É aquela pessoa que se sentará naquela grande mesa, naquele dia, naquele grande banquete. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar,
todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construção e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ou seja, nós estamos sendo salgados pela vida de Jesus. Estamos adquirindo conhecimento, entendimento e nós estamos sendo salgados. E esse sal tem que fazer o quê? Temperar. Ó, vamos temperar essa carne, temperar aquilo outro. Se eu recebo sal e eu estrago, que utilidade eu tenho? Nenhuma. Então simplesmente vai para o lixo, não serve para nada. Deus nos chamou para sermos o quê? Sal, para nós estarmos temperando a palavra dele na vida das pessoas. E as pessoas têm que ouvir, as pessoas têm que receber, mas isso conforme a vontade delas. É isso que ele quer dizer. A gente está recebendo o entendimento, o conhecimento, a capacidade de Jesus. E nós estamos repassando isso para as outras pessoas, porque cabe a nós fazermos. E se eles não querem receber? Aí o problema é deles. Mas e se nós não queremos fazer essa transmissão? Aí o problema é nosso, o nosso sal está sendo estragado, para mais nada serve a não ser para ser jogado fora.